Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Disfla. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã, a disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar para a gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. E você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso eu sou muito grato. Sim, vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições, né? Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Leizamón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final, o sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó, y no generamos tanto peligro como en el partido de ida, y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no? En esas transiciones. La final, el gol de ellos vino en un error, y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem
que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols, pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. E, claro, o treinador, eu como treinador tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então, tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal. E agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores.